Imagine um mundo onde a história de One Piece toma um rumo completamente diferente. Um mundo onde Monkey D. Garp, o herói da marinha, aquele que encurralou o rei dos piratas Goldie Roger, não veste o manto da justiça, mas sim a bandeira da liberdade. Uma escolha que faria com que ele e seu neto pudessem ter uma vida juntos, cheia de risadas e aventuras. Uma ideia que, à primeira vista, parece desafiar toda a lógica que conhecemos de One Piece. Só que, e se essa escolha, essa virada de destino, tivesse reescrito não apenas a vida de Garp, mas o destino de toda uma era? Pois é, se preparem, porque agora nós iremos entender como seria se Monkey D. Garp fosse um pirata em One Piece. Por décadas, Garp personificou a justiça. Ele era o farol da integridade, sua força e dedicação ao dever eram lendárias, respeitado até por seus inimigos. No entanto, a execução de Roger, a quem Garp respeitava e confiou a guarda de Ace, plantou uma semente de dúvida. Ele testemunhou a corrupção se alastrando pela marinha, a hipocrisia do governo mundial se tornando descarada. A justiça que ele jurou proteger era, na verdade, uma ferramenta de controle e opressão. Foi nesse momento que o herói tomou uma decisão que abalaria o mundo. Ele abandonou seu posto. Não para se esconder, mas para abraçar a vida de um pirata, buscando uma liberdade genuína e uma forma de justiça que o governo mundial jamais poderia oferecer. Seu navio, o Punho de Ferro, seria uma fortaleza flutuante temida em todos os cantos do Novo Mundo, mas também um refúgio para aqueles que buscavam a verdadeira liberdade. A ascensão de Garp ao topo do mundo da pirataria foi meteórica, impulsionada pela sua força inigualável e sua reputação como um homem de palavra. Ele rapidamente se tornou conhecido como o Punho do Mar, uma figura lendária que inspirava temor e respeito. A tripulação do Garp era um reflexo da sua própria natureza, um grupo eclético de indivíduos unidos por um ideal comum de liberdade e lealdade. Garp, com sua força bruta e carisma, rapidamente se estabeleceu como um dos 4 imperadores, uma potência que governava o Novo Mundo, seu nome sussurrado com reverência e medo. Mesmo como pirata, o coração do ex-marinheiro permaneceu ligado à sua família. No reino de Goa, ele garantiu que seu neto, Monkey D. Luffy, estivesse seguro. As visitas à ilha eram marcantes, trazendo um sorriso e felicidade para a casa na montanha, onde Luffy e Ace Sabo cresceram. Luffy, por sua vez, idolatrava a força e o espírito indomável do seu avô, sem ter ideia da reputação do velho como um dos piratas mais poderosos. Para o jovem borrachudo, aquele ex-marinheiro era simplesmente um homem forte e barulhento que o treinava com ferocidade, mas sempre com um sorriso e brilho de orgulho. Um dos principais objetivos daquele imperador era treinar seus protegidos. Ele os fazia passar por sessões de treinamento rigorosas, empurrando as crianças aos seus limites físicos e mentais. Ele os ensinava a lutar e sobreviver e, acima de tudo, a serem livres. Apesar da sua vida como pirata, Garp ainda mantinha os mesmos ideais que tinha como marinheiro. Ele queria criar o Luffy, o Ace e o Sabo para serem fortes, autossuficientes e capazes de sobreviver em um mundo cruel. Ele ensinou para as crianças a importância da liberdade, da família e da honra, valores que transcendiam qualquer bandeira. Ele os ensinou a nunca se curvarem, a nunca desistirem dos seus próprios sonhos. Não podemos esquecer de mencionar que a decisão do Garp de se tornar um pirata deixou uma marca profunda em sua família, particularmente no seu filho, Monkey D. Dragon. Dragon havia inicialmente seguido os passos do seu pai ao se juntar à marinha, mas testemunhou a mesma podridão e corrupção. Só que, ao invés de se juntar ao pai na pirataria, Dragon escolheu um caminho diferente. Formou o exército revolucionário, dedicado a derrubar o corrupto governo mundial e estabelecer um novo sistema baseado na liberdade e igualdade. Ele e Garp se tornaram distantes, seus ideais colidindo apesar de um objetivo compartilhado. Dragon não conseguia concordar com a liberdade caótica de Garp como pirata. Ele escolheu lutar das sombras, vendo a revolução como a única maneira de promover a mudança sistemática. Agora, o Ace, o Sabo e o Luffy idolatravam o velho. Para eles, o ex-marinheiro era o pirata ideal, um símbolo vivo de força, liberdade e aventura. Enquanto a maioria temia o Punho do Mar, os meninos o viam como uma força imparável que vivia em seus próprios termos desafiando o governo. Um belo dia, Shanks, o Ruivo, um futuro Yonkou, visitou a Vila Fuxa. Na real, ele sempre ia até lá, afinal, para ele, aquela ilha era um refúgio perfeito. Garp permitia sua presença, pois o conhecia desde os tempos do Roger e havia um respeito mútuo. A atitude descontraída do Shanks o tornou um favorito entre os meninos, especialmente para o Luffy, que via nele a personificação da aventura. Essa dualidade de influências moldou profundamente a personalidade do protagonista, ensinando-lhe que ser um pirata era tanto sobre o espírito de aventura, quanto sobre a força e a responsabilidade. Inclusive foi durante uma dessas estadias do Shanks que o destino do Luffy foi selado por um mero acidente. Em sua curiosidade infantil, acidentalmente ele comeu a Hito no Mi modelo Nika, ganhando seus poderes de borracha. Garp, ao descobrir, ficou furioso
no início. No entanto, sua fúria deu lugar à aceitação, porque percebeu o potencial dos novos poderes do Luffy e decidiu incorporá-los no regime de treinamento. Essa interação do Shanks e o treinamento do Garp sobre o Luffy foi um catalisador para a jornada que viria a seguir. A real é que o treinamento imposto pelo velho era implacável, brutal e sem concessões, uma verdadeira forja de guerreiros. Sob esse regime rigoroso, Ace e Sabo floresceram, revelando suas habilidades inatas. Ace, primeiramente com sua ferocidade natural, absorvia cada ensinamento do Garp, transformando-se em um lutador formidável. Sabo, com seu pensamento estratégico, complementava a força bruta do Ace. Eles eram uma combinação perfeita, uma dupla imparável. Quando Garp considerou que o momento era propício, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica do trio. Ace e Sabo, a partir dali, iriam com ele para suas aventuras no Novo Mundo e eles deixariam o Luffy para trás para crescer mais forte e amadurecer. O Chapéu de Palha em um primeiro momento ficou furioso, sentindo-se traído e abandonado. Ele chorou, mas Garp foi firme. Ele explicou ao neto que ele precisava esperar mais um pouco, afinal o seu tempo ainda não havia chegado. Ele precisava encontrar seu próprio caminho e formar sua própria tripulação. A partir daqui, com o coração pesado, Ace e Sabo se despediram do seu irmão mais novo, prometendo visitá-lo e se encontrarem em breve. Essa separação, embora dolorosa, foi crucial para o desenvolvimento individual de cada um, forçando-se a encontrar sua própria força e propósito. No tempo a seguir que se passou, enquanto navegavam pela Grand Line e adentravam o perigoso Novo Mundo, Ace e Sabo cresceram exponencialmente sob a orientação de Garp. Eles dominaram os hakis principais, um poder essencial para qualquer pirata. Só que o Ace desenvolveu o Busoshoku avançado, seus punhos se tornando quase tão mortais quanto os de Garp. Sabo, por sua vez, aprimorou seu Kenbushoku a um nível excepcional, tornando um adversário perigoso, capaz de prever vários segundos no futuro. Cada confronto que passavam, os irmãos forjavam suas próprias reputações como estrelas em ascensão. A notícia sobre os netos do Garp se espalhou e suas recompensas cresceram exponencialmente. Eles não eram apenas crianças que se apoiavam em um imperador, eles estavam se tornando lendas. Enquanto Garp e sua tripulação abriam um caminho de destruição e liberdade pela Grand Line, as aventuras de Luffy ganhavam vida própria. Ele deixou o vilarejo sem esperar pela aprovação do seu avô, impulsionado pelo seu sonho de se tornar o rei dos piratas. A cada nova ilha ele reunia mais membros para a tripulação, formando os Piratas do Chapéu de Palha. A declaração do Luffy de se tornar o rei dos piratas foi recebida com risadas e um orgulho mal disfarçado pelo Garp. O ex-marinheiro via si mesmo no espírito inflexível do neto. Cada vez que a recompensa do Luffy aumentava, Garp ria e agitava o cartaz de procurado. Ele estava orgulhoso e ansioso pelo dia em que ele e o Luffy finalmente se encontrariam no alto mar. No entanto, o tempo não era de brincadeira. Garp e Ace e Sabo estavam se preparando para o seu maior teste, a conquista de Wano, onde o Yonkou Kaido governava opressivamente. Kaido havia fortificado o país, tornando uma fortaleza impenetrável. Mas o Garp nunca foi de se deixar deter por um desafio. Ele queria libertar os samurais e testar os netos. Diante disso, eles iniciaram seu ataque. Os céus acima de Wano ficaram negros com as nuvens de tempestade quando o Punho do Mar desembarcou e a tripulação se preparou para a guerra. A invasão inicial foi um caos controlado. A frota do Garp se chocou com as forças dos Piratas Feras na margem de Wano. Ace enfrentou Queen, sua batalha incendiando o céu. Sabo enfrentou King, seu duelo uma rápida explosão de chamas e aço. Garp se movia com a força de um furacão, rasgando as forças de Kaido. Naquele momento ele estava encarnando um poder bruto que nenhum homem poderia resistir. Então, em um momento, o Rei das Feras surgiu, sua forma de dragão pairando sobre o campo de batalha. Com um rugido, Kaido disparou uma enorme rajada de chamas que se chocou com o haki do velho, mas não fez nada. Rindo na cara do perigo, Garp saltou, seu punho escurecido com Busoshoku e Haoshoku. Ele encontrou a forma maciça de Kaido no ar e acertou um soco que dividiu as nuvens. Kaido, por sua vez, avançou sobre o ex-marinheiro que se esquivou usando o soro, desferindo outro soco na mandíbula do dragão. A fera teve que recuar, voltando à sua forma híbrida e empunhando seu porrete. A partir daqui, a batalha se arrastou por horas, cada lutador se recusando a ceder. O poder bruto e a vontade de ferro do Garp foram recebidos pela fúria implacável de Kaido. Enquanto esse confronto titânico se desenrolava, Ace e Sabo, lá do outro lado da ilha, estavam presos em suas próprias batalhas. A luta do Ace com o Queen foi um espetáculo. O domínio do antigo punho de fogo sobre o haki permitiu que ele contornasse o corpo ciborgue do Queen, desferindo um soco devastador. Sabo, por sua vez, se chocou com King. A esgrima do Lunariano era inigualável, mas o Sabo dominava o haki da observação e tinha força para apoiar seus movimentos. No fim, foi essa habilidade que virou o jogo. Ele desarmou o King com um golpe devastador e encerrou o duelo. Agora, com os dois astros derrotados, os irmãos se reagruparam e observavam seu avô. O confronto final entre Garp e Kaido foi um espetáculo de pura força.
Depois de um curto período de tempo, finalmente, o punho do Garp rompeu as defesas do Kaido e atingiu a fera no peito, quebrando suas costelas. Kaido, naquele momento, havia perdido pela primeira vez. Wano havia sido libertada e Garp saiu vitorioso. A notícia sobre a derrota da fera se espalhou, abalando o equilíbrio de poder. Nesse momento, o reinado do ex-marinheiro como um dos imperadores havia sido solidificado. O Wano se tornou um símbolo de força, um farol de esperança para aqueles que buscavam a liberdade. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, os Chapéus de Palha haviam chegado no arquipélago de Shabold, mas estavam despreparados para o caos. A tripulação, inexperiente, não conseguiu lidar com a chegada do almirante Kizaru e o poder da marinha através dos pacifistas. Kuma, vendo uma oportunidade de salvá-los, os separou, enviando-os para várias partes do globo. Só que a notícia da libertação de Wano chegou aos Chapéus de Palha e cada um sentiu uma onda de esperança. Seus caminhos eram incertos, mas o conhecimento de que Garp havia realizado o impossível acendeu um fogo dentro deles. A partir daqui, todos resolveram ir para a terra dos samurais. Quando Luffy chegou, sua tripulação já estava esperando por eles. A risada dos Chapéus de Palha encheram o ar, no entanto, eles logo perceberam que ainda tinham um longo caminho a percorrer. A lacuna de força era clara e a perda em Shabold pesava. A hora do treinamento havia chegado. Depois de conversarem e tomarem a decisão, eles sabiam o que precisavam ser feito. Cada um dos Chapéus de Palha resolveu retornar para aquela ilha que o Kuma os enviou, pois internamente eles sabiam que era lá nesses lugares que eles poderiam crescer. Só que o Luffy escolheu um caminho diferente nessa linha do tempo. Ele havia visto o poder do seu avô e a força do Ace do Sabo. Com isso, ele não poderia esperar. Em vez de partir, Luffy ficou em Wano para treinar fortemente com o bando do punho. O treinamento foi como nada que ele havia experimentado. Cada dia era um teste brutal de seus limites, um ciclo implacável de combate, sobrevivência e domínio de Haki. A teimosia do Luffy rapidamente conquistou o respeito de todos. Afinal, a cada nova batalha, o borrachudo ficava mais forte, suas técnicas mais afiadas. Ele aprendeu a prever movimentos e seu domínio do Haki do armamento permitiu que ele contornasse defesas. No final do primeiro ano de treino, Garp começou a ensinar o Luffy os fundamentos do Haki do Rei Avançado, preparando para os desafios como o futuro Rei dos Piratas. Só que infelizmente alguma coisa estava prestes a acontecer. Enquanto Luffy treinava em Wano, os mares ficavam mais sombrios. Afinal, quando Kaido foi derrotado, ele foi até Big Mom e construiu uma aliança sólida, jurando se vingar. A tripulação de Lilin, reforçada pelos Piratas Feras, tornou-se a Aliança Rocks. A sede de vingança de Kaido e a fome de poder de Big Mom os tornaram a ameaça mais perigosa. Enquanto isso, Luffy alcançou novas alturas, integrando seus poderes da sua fruta com seu novo Haki despertado. No final dos 2 anos, o Chapéu de Palha não era o mesmo pirata imprudente, ele estava pronto para desafiar os imperadores. Na real, todo o bando passou por transformações, aprimorando suas habilidades. No fim do treino, eles partiram mais fortes e determinados. Voltaram para o Wano para se reunir com seu capitão. Luffy deu boas-vindas aos seus nakamas. O treinamento havia terminado e a verdadeira aventura estava prestes a começar. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o novo mundo. Porém, a sombra da Aliança Rock significava que seus maiores desafios ainda estavam por vir. Nessa linha do tempo, a guerra de Marineford para salvar o Ace nunca aconteceu. Barba Negra ainda ganharia e Yami no Mi criaria sua tripulação, mas obviamente o antigo Punho de Fogo não estaria envolvido. Barba Branca sobreviveria e a marinha aumentaria sua força com pacifistas e serafins. Jinbe ainda estaria presa em Impel Down e a Cross Guild nunca se formaria. Até porque a nova junção de força era a Aliança Rocks. Shanks ainda seria o imperador, Dragon continuaria a fortalecer o exército revolucionário. Então você deve estar se perguntando, o que é que aconteceria após o treinamento? Bom, os Chapéus de Palha estavam navegando tranquilamente quando, de repente, uma convocação chegou para o Sanji com o brasão da Big Mom. Era uma armadilha. O loirinho manhoso deixou a tripulação para protegê-los, mas ninguém ficaria satisfeito. Os Chapéus de Palha decidiram se infiltrar na ilha Whole Cake. Ace e Sabo se juntaram na missão. Era uma operação de resgate. A jornada foi tensa e, usando furtividade, eles se esgueiraram naquele país. A situação se escalou e eles se encontraram no coração do território da Imperatriz. Ace e Sabo foram obrigados a distrair os generais mais fortes para que os Chapéus de Palha conseguissem avançar. No fim, Sanji foi recuperado, mas eles ainda estavam em perigo. Até porque, enquanto o bando e os aliados lutavam para sair do caos, o impensável aconteceu em Wano. Um ataque surpresa da marinha, liderada por Sengoku. Segundo que boa parte da tripulação do Garp estava longe, eles viram uma oportunidade. A marinha desceu com força esmagadora para capturar o Garp, que lutou bravamente, mas estava em menor número. Sengoku se chocou com o imperador, que naquele momento percebeu que o Wano não suportaria. Então, em sua última resistência, ele permitiu ser capturado para proteger o país. Infelizmente, isso não foi suficiente para proteger o país dos samurais e a notícia da sua derrota se espalhou.
Todos, incluindo Luffy, ficaram sabendo que o punho havia sido capturado e o Wano estava sob o controle da marinha. O coração do Luffy afundou enquanto fugia de Whole Cake e tudo parecia perdido. Porém, no meio do caos, Shanks chegou. Sua presença mudou a dinâmica. O Ruivo com o Haki do Rei Avançado ofereceu uma trégua e prometeu cuidar de Big Mom e os remanescentes da Aliança Rocks, enquanto o Chapéu de Palha, Ace e Sabo focariam em ir atrás do Garp. Só que não seria tão fácil escapar. Afinal, Kaido e Big Mom não estavam brincando. Naquele momento, a guerra se intensificou e engoliu a todos. Luffy, enfrentando os dois imperadores, sentiu algo despertar. Seu coração começou a bater como um tambor, seu corpo brilhou, seus movimentos se tornaram fluidos, seu cabelo ficou branco. Essa foi a manifestação final, o Gear 5. Com esse poder, o Chapéu de Palha era uma força da natureza. Seus ataques combinavam poder devastador com imprevisibilidade, sobrecarregando Big Mom e Kaido. A guerra continuou, mas no final, o Chapéu de Palha e a Aliança chegaram ao impasse. Os imperadores decidiram parar. Só que o que motivou isso foi uma outra notícia que chegou, dizendo que Garp seria executado em Marineford. A pior parte foi a súbita obliteração de Wano. A ilha desapareceu deixando um buraco. O resultado foi o aumento do nível do mar, um indicador do poder destrutivo da arma ancestral que estava em posse do governo mundial. A captura de Garp e a destruição de Wano iniciou o fim de uma era. Até o Barba Branca percebeu a ameaça. Em contrapartida, o coração de Luffy estava em turbulência. Salvar Garp era tudo que importava, por isso os Chapéus de Palha partiram para Marineford. Ace e Sabo estavam ao seu lado, isso indicava que outra guerra estava chegando. A marinha estava preparada, suas forças reforçadas. Pacifistas e serafins guardavam a costa. Os almirantes estavam presentes, Kizaru, Sakazuki, Ryokugyu e Fujitora. Afinal, Kuzan havia deserdado e fazia parte do bando do Barba Negra. Às margens de Marineford, uma onda de haki ondulou. O oceano ferveu, navios apareceram, Mob Dick e o Red Force à frente e o Thousand Sunny rompeu, liderando uma frota aliada. Os Chapéus de Palha, Ace e Sabo estavam aqui para resgatar o Garp. A partir desse momento, o caos tomou conta. Os pacifistas lançaram raios laser, mas os Chapéus de Palha estavam prontos. Frank interceptou enquanto o Sop fornecia cobertura. Os serafins se mostraram uma força muito poderosa. Não é à toa que Zoro foi obrigado a se chocar com esse Hulk, enquanto Sanji batia de frente com esse Shark. Barba Branca fez seu movimento, dividindo o ar e fazendo a terra tremer. Seguindo, os piratas do Ruivo atacaram. Shanks moveu-se com precisão, seu haki era avassalador. Luffy com seu haki ria, pulava e mudava o cenário. Ele enfrentou os serafins, seus punhos esmagando todos que apareciam em sua frente. Na plataforma, Garp permaneceu calmo, acorrentado, mas inquebrável. Memórias de seu tempo como marinheiro e sua escolha de pirata passaram por sua mente. Ele observou seus netos e aliados lutarem, um sorriso cruzou seu rosto e de repente uma explosão abalou todo o cenário. Barba Branca cravou sua arma, fazendo a terra se abrir e dando espaço para o Shanks romper as linhas inimigas. Rapidamente, o Ruivo chegou à plataforma de execução e libertou Garp, que, sem nem pensar muito, se moveu, seu punho colidindo com o chão com um poderoso Galaxy Impact. Sua força, mesmo enfraquecida, era um espetáculo a ser visto. O campo de batalha rugiu enquanto a maré havia mudado. Garp, ao lado de Luffy, Shanks e Barba Branca, estava na linha de frente, seus poderes combinados sobrecarregando todos os inimigos. A guerra era um borrão de punhos, espadas, magma, luz e diversos outros poderes. Só que o poder combinado dos imperadores, Chapéus de Palha e aliados era demais. Os marinheiros recuaram enquanto Garp permaneceu de pé, seu punho erguido. Marineford estava em ruínas. Foi uma vitória que mudaria o mundo, o dia em que as forças combinadas de todos os piratas venceram uma guerra que seria falada por gerações. A partir daqui, o governo teria que responder mandando os Cavaleiros Sagrados. Mas não duraria muito tempo para o Luffy chegar ao fim da Grand Line, se tornar o rei dos piratas e, lutando ao lado do seu pai e avô, colocaria um fim ao regime dos demônios que se acham deuses, trazendo novamente o amanhecer para o mundo. Agora, eu pergunto para vocês, será que o mundo de One Piece seria muito melhor se Garp tivesse sido um pirata? Não sei, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever e deixar o like, porque se você quiser mais uma poesia como essa, eu convido você a assistir esse vídeo que tá aparecendo na sua tela.